tinha que se acertar com o Goianésia. A princípio, o Goianésia ia ficar com 5%, mas aí o Goianésia voltou atrás do primeiro acordo com o Goiás e o Goiás se responsabilizou e se acertou. Agora, vocês estão falando com relação ao Michael. Foi assunto nosso no último sábado. O Michael, na média, ele correu nesse ano passado no Goiás 11,5 km. Ele atingiu a velocidade máxima dele, 38 km, naquele gol contra o Internacional. Carlos Alberto, são 40, quase 45 sprints por jogo. Desses 11 quilômetros, 2 quilômetros, ele está no máximo dele. E o Michael nunca se machucou na equipe do Goiás. O Michael chega hoje, se apresenta, ali a gente está vendo algumas imagens, e agora está aí com o grupo do Flamengo, que só fica esperando o Thiago, né? E fica esperando também o Pedro para o anúncio dos 2 reforços e aí começar o trabalho. Como diz o Pascoalzinho, né? Mais rápido do que imediatamente. E com toda essa estrutura que o Flamengo tem, a gente está vendo ali ele se preparando ali na parte física, eu acho que é um dado muito importante ele já ter esse histórico de não se machucar. E com a velocidade que ele joga, né, a forma que ele conduz a bola próximo do seu corpo, isso para quem vai marcar ele, para um zagueiro, isso é muito difícil. Então ele, na minha opinião, é um jogador diferente, né? Eu tenho certeza que vai render muito no Flamengo. Agora, eu só temo como vai ser o aproveitamento dele nesse time. E tem muita gente para jogar. E aí, um jogador como o Michael, que é o que eu falei do Rony antes, para ele fazer essas jogadas, driblando em velocidade, driblando 1, 2, 3, fazendo gols, isso ele precisa estar tendo ritmo de jogo. Se ele começar a não jogar sempre, é a única coisa que eu fico temeroso em relação à vida dele no Flamengo, né? Acho que agora, nesse início, como os jogadores que descansaram por último devido ao Mundial, eu acho importante ele começar já a jogar, porque ele vai começar a criar a sua identidade e ele vai ter um ponto a favor dele porque vai ser o torcedor. O torcedor está querendo ver ele jogar. E depois, quando voltar todos esses jogadores, ele já tem o seu cartão de visita e a torcida já ao seu lado para pedir. Porque ele não jogando sempre, isso eu fico temeroso sim. Está falando em jogar... Os titulares dia 27. Então. E ele aproveitar e jogar o máximo que ele puder. E você está falando de jogar, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre jogar no Campeonato Carioca. Quero que vocês me ajudem a entender algumas coisas que estão acontecendo no Campeonato Carioca. Mas antes vamos ouvir o Jorge Jesus na sua chegada ao Brasil depois das férias em Portugal. A gente separou alguns trechos, ele fala de contratações, ele fala da situação do Gabriel e ele fala também da própria situação na renovação do contrato. Nós, Marco Braz, eu, Bruno e Presidente, antes de acabar a temporada nos reunimos exatamente a pensar nessa possibilidade. Da minha parte, eu disse que só queria pensar quando acabasse o Campeonato do Mundo, quando acabasse a Libertadores, e foi isso. E estou a chegar ao Brasil e seguramente nós estamos em sintonia e vamos conversar, não vai haver problema. As aquisições tiveram critério, não é? Um critério técnico e também tático. Não é fácil qualquer jogador no Brasil entrar na equipa do Flamengo. Eles vêm acrescentar qualidade ao plantel e estamos muito satisfeitos, e eu estou muito satisfeito particularmente com a direção de ter conseguido já estes jogadores para melhorar o nosso time. O Gabigol é o único jogador que não é do Flamengo, portanto a opção será sempre do clube dele e dele, mas a minha chegada hoje ao Brasil, vou ter possibilidades de conversar com ele, tenho uma confiança muito grande nele, tenho um carinho muito especial por ele, como tenho por todos os jogadores do Flamengo, e de certeza que eu vou conversar com ele. E você conversa com a gente utilizando a nossa hashtag Jogo Sagrado. Esse é o caminho para você ajudar a gente a fazer o programa hashtag Jogo Sagrado. Bom, Ricardo, pela conversa aí do Jorge Jesus, parece que está tudo tranquilo com relação a ele renovar. E outra coisa sobre o Gabriel, nenhuma linha em jornal, em site, lá de fora, sobre o Gabriel. Nenhuma linha. Eu acho que, primeiro eu estou gostando das declarações, né? Eu critiquei quando ele saiu daqui, porque era muita dúvida. O Jorge deixava muita dúvida no ar. Se vier, tem 5 clubes, se me chamar eu vou. Ficou aquela dúvida, eu falei, peraí,
O Barcelona ficou sem treinador. Um dos 5 já contratou. O Barcelona. Mas será que é porque ninguém chamou? Não é o problema. Ele tem capacidade. O que eu acho é o seguinte, como eu te falei... Não é isso. O Flamengo... Capacidade ele tem, mas ninguém chamou. Não sei, tem muita gente com capacidade também que tá aí, ninguém chama. Não, ele não teve proposta dos 5. Então, mas ele pronto. teve proposta para sair do Flamengo. Pra China. Sim, proposta altíssima da China. E ele não aceitou. Então, o que eu acho é o seguinte, eu acho que ele fica, e ele tem que ficar, e tem que acabar, sem até maio, não, no mínimo até dezembro. Completa o ciclo. Eu acho a chegada dele aqui é muito bom para tudo, para a garotada, para os jogadores, da formação, de tudo que ele criou no Flamengo e a expectativa que se cria diante do seu torcedor. Ele pediu as contratações, foram contratados, uma hora para outra vai embora, eu não entendia e critiquei ele, naquele momento de tanta incerteza. Então, nessa entrevista, eu acredito que ele fique no Flamengo. Espero que ele fique 1 ano, 2 anos, o tempo que ele puder. Eu acho que o que ele fez no Flamengo, na velocidade e o tempo, foi uma coisa inédita no mundo. Não é no Brasil, não, tá? Qual treinador chegou com essa velocidade e ganhou o que ele ganhou? Eu não conheço. Tô te falando. Sim. A velocidade de 5, 6 meses, tudo casou. Os 8 jogadores contratados, né? Todos jogaram, ninguém machucou, todo mundo jogou. Então, ele conhece esse grupo. Ele falou nas pessoas importantes. Marcos Braz, Spindel, são pessoas fundamentais nesse processo para ele. Então, eu acho que essas pessoas conhecem o Jorge e bem. Então, é um casamento perfeito. O Flamengo contratou muito bem. Você falou em Michael. O Flamengo não tem esse jogador com essa característica. Tem jogadores velozes? Tem. Mas com essa característica, bola no pé, veloz, rápido, não tem, não. De segurar a bola, ele não tem. Então, jogadores que foram contratados do Flamengo, para mim, todos excelentes. A zaga, para mim, precisava de um jogador como esse. Eu adoro o Gustavo Henrique, um belo zagueiro. O único que não jogou bem foi o Pedro Rocha, para mim, mas é um belo jogador. De todas as contratações, Pedro Rocha não fez um grande ano com o Cruzeiro. Mas eu gosto desse jogador. Se você falasse... Rendeu bem no Grêmio. É jovem, pode recuperar, traz. E para mim o Flamengo contratou muito bem. Está de stand-by, vai sofrer muito com a pressão de se ganhar tudo. E aqui no Brasil você tem que ganhar tudo. O próprio Jorge, ele bota essa responsabilidade. Ele fala que o Flamengo só pode perder para ele mesmo. Ele mesmo puxa essa responsabilidade. Mas para isso precisava contratar. E o Flamengo sai muito bem, sai na frente de todos em relação à contratação. Vai ser melhor do que o ano que vem? Não sei. Do que o ano que passou? Não sei. Porque o futebol tem as suas surpresas. Agora, o Flamengo vem forte, em busca dos títulos, e ele tem isso na sua cabeça. Na sua declaração ele fala, ele só perde para ele mesmo. Então, eu vou trabalhar, eu quero mais. Ele falou, eu quero ser campeão do mundo, eu quero chegar lá. Claro, precisa ganhar a Libertadores, né? Precisa ainda... tem jogos importantes, alguns times... né, como Boca, River, vem forte. São 2 clubes que vêm forte. Aqui no Brasil, o Grêmio está contratando bem. Já a gente vai falar do Grêmio. De alguns clubes que estão contratando bem. Né? Então, o Palmeiras, a gente sempre fala do Palmeiras. Então, é cedo para se falar. Agora, sai na frente de todo mundo. Em elenco e em contratação. E aquilo que a gente falava o ano passado, que a gente sempre falou, a maioria daqui, em relação ao elenco do Palmeiras, que ele é muito forte e que né? Agora... eu acho que o Flamengo ultrapassa com essas contratações. O melhor elenco do futebol brasileiro esse ano é o Flamengo. Dá uma olhada no banco. Aí você é o Jorge Jesus. Né? Jorge Jesus Rocha. Você olha no banco e vai assim, vamos ver o que eu vou fazer. Eu posso trocar o zagueiro, é bom, hein? Gustavo. Esse Thiago, esse volante, eu acho que o Thiago Maia também. Coisinha. Pedro de centroavante. Dá uma olhada. Mas eu posso botar o Diego de segundo volante. Mas eu vou precisar de um confronto do 1 contra 1 do jogador que corre com a bola. O que o Ricardo falou assim, a diferença é o correr com a bola e o correr sem a bola para receber o lançamento. O Vitinho é para ser lançado e o Michael é para correr com a bola. É o confronto do 1 contra 1, que é a especialidade dele. Então, eu vou precisar desse jogador hoje. Mas hoje não dá um centroavante, o Gabriel dá para jogar um pouquinho fora da área, vou botar o Pedro dentro da área. Dá uma olhada no que tem. Dá uma olhada no que o Flamengo tem. Se você parar para olhar o que tem o banco do Flamengo, pensando o time pode ganhar um jogo, mas o elenco ganha um campeonato. E é isso que o Flamengo está fazendo. Pascoal, e tem mais uma coisa, em relação ao Jorge, até agora me parece, antes de vir, eu sempre tive informações muito boas dele, em relação a grupo, a dureza dele, da exigência, a pior coisa do mundo quando você forma um grupo desse, o Parreira falava isso pra gente da seleção brasileira, disse, gente, se a gente não tiver vaidade, nós podemos ser campeão.
Então, tem a vaidade de querer jogar. Isso que o Carlos Alberto falou, ele tem razão. Quando eu me já, eu joguei todos os jogos no Goiás, chego aqui, vou jogar o quê? 10 jogos, 12 jogos. Só que o Flamengo tem muitos jogadores que vão estar na seleção, Carlos. Muitos jogadores vão estar, o próprio Arrascaeta, ele vai estar na seleção do Uruguai. Tem eliminatória, vão ter alguns jogos. Então, o Flamengo, a gente fala que o jogador joga muito. O que é jogar muito? 60, 70 jogos. Então, o Flamengo, ele pode reduzir isso. No Brasil é mais ou menos isso. O Atlético Paranaense, por que o Atlético Paranaense vem bem? Ele praticamente joga com sub-23 no seu campeonato. Então, 10, 12, 15, 20 jogos, esses jogadores não jogam. Esses jogadores não jogam, estão descansando. E aí você prepara ele. Essa arrancada do Atlético, ela é inteligente. A gente reclama, é claro, que aconteceu quase que um Grêmio, né? O Grêmio ficou 6 anos sem ganhar. 5 anos, o Inter foi campeão. Até que, opa, a gente precisa ganhar, tá? Aí ganharam o campeonato. O Atlético fez isso ano passado. Não vinha 5, 6 anos sem ganhar. E disse, opa, precisamos ganhar. Aí bota o time titular, ganhou, recua. Vamos preparar para o brasileiro. Porque a gente não vai cair com o time que tem, né, no campeonato estadual. Então, essa exigência desses grandes clubes são torneios maiores. Por isso que os clubes, alguns clubes, com 10 dias, não vão colocar seus jogadores. Pois é, mas aí Ricardo, você está levantando a bola que eu queria entender umas situações. Por exemplo, o Botafogo. O Botafogo começou o Campeonato Carioca no último final de semana, jogando contra o Volta Redonda, e perdeu de 1-0 com um time considerado sub-23, com reservas. E hoje, numa segunda-feira, ele jogando lá no Espírito Santo, lá em Vitória, Cariacica, contra o Vitória, com um time titular. Aí eu falei assim, ganhou de 2-0, eu quero entender. Sábado, no Campeonato Carioca, ele joga com o time reserva. Aí na segunda-feira, no amistoso, ele coloca o time titular. Aí vamos lá para o Vasco, o Abel. O Abel já deu declaração depois do jogo do Vasco. Olha, o jogo clássico contra o Flamengo, eu vou pegar um time quase sub-20. O Flamengo está disputando, a gente já sabia disso, porque o